Bom, vamos conversar agora com o Dr. César Eduardo Fernandes, que é presidente da Associação Médica Brasileira. Agradeço muito a presença do senhor aqui, doutor Eduardo. Bom dia. O Otávio participa da conversa também. Doutor Eduardo, há mais de ano, a gente tem feito entrevistas com médicos que são referência em suas áreas, sobre essa questão do tratamento precoce, do uso desses medicamentos. E há um consenso, pelo menos as pessoas com quem a gente tem conversado, e na maior parte da sociedade médica, de que esses medicamentos, não tinham eficácia comprovada, já têm a ineficácia comprovada com estudos recentes que foram feitos. A AMB, essa semana, soltou uma nota que, pela primeira vez, diz para os médicos não usarem esses remédios, banir esses remédios dos tratamentos nos hospitais do Brasil, o que foi visto como um alívio para a classe, muita gente da classe médica, inclusive. Eu queria que o senhor falasse por que agora, um ano depois, a AMB resolveu se posicionar dessa maneira. Bom dia para o senhor. Bom dia a você, Júlia. Bom dia, Otávio. Agradeço a oportunidade de falar com vocês para trazer a posição da Associação Médica Brasileira sobre esse tema. A meu juízo, e falando em nome da Associação Médica Brasileira, eu quero deixar claro que esse assunto para nós é um assunto que já está claro e já está definido e foi expresso na nossa nota, né? Se os tratamentos não são eficazes, né, eles não devem ser usados. Me incomoda um pouquinho a questão dessa liberalidade. A autonomia do médico não pode ser confundida com liberdade. O médico tem autonomia entre as opções eficazes para para optar por aquela que pode ser mais benéfica ao paciente, né? Autonomia não significa liberdade para o médico fazer aquilo que ele quer, inclusive para receitar medicações que são ineficazes. Esse assunto, embora domine a pauta da maioria da imprensa, e eu entendo, logicamente, a razão para isso, pela polêmica que esse assunto traz, mas, para mim, esse é um assunto resolvido. Nós não deveríamos mais estar discutindo esse assunto. As opiniões dos médicos, dos gestores de saúde, de cada um de nós, deve ser uma opinião responsável e clara. Não podemos ter dubiedade na nossa fala, porque confundimos a população, né, e confundimos, inclusive, os nossos colegas. Nós vivemos num país em que as nossas opiniões são emprestadas leituras próprias. Então, quando nós emitimos uma opinião, num país polarizado como o que nós vivemos, a nossa opinião é emprestada um viés político. Olha, falou isso porque é a favor dessa corrente política, dessa corrente ideológica ou daquela. Nós, na MB, não temos corrente política, partidária, ideológica. O nosso partido é o partido da boa assistência médica, da boa assistência ao paciente e à população de um modo geral. É isso que nos move, é isso que as nossas notas procuram dizer, sempre em cima da ciência. Entre a ciência e a política, quem tem que fazer concessões é a política. A ciência não pode fazer concessões. É importante que todos entendam dessa maneira. Doutor Eduardo, é o Otávio Guedes, aqui do Rio de Janeiro. Obrigado pela explicação entre autonomia e liberdade, ou seja, o médico tem autonomia para escolher entre o cardápio da ciência, né? Ele tem que abrir o cardápio da ciência e olhar, e aí pode escolher o prato que quiser, a sobremesa que quiser, a entradinha que quiser. O que leva um médico a rasgar o cardápio da ciência e pegar o cardápio da política e fazer como essa médica fez aí, quase matar paciente, porque foi nebulizar com hidroxicloroquina? Não quero que o senhor fale do caso específico, mas, em geral, o que leva um médico a rasgar o cardápio da ciência? Nós podemos interpretar a conduta dos médicos que prescrevem cloroquina, conduta essa que pode ser nascida de algumas vertentes. A primeira delas é que esse médico pode ter a leitura equivocada de que a cloroquina, ou a hidroxicloroquina, ou a ivermectina, ou qualquer outro fármaco que se proponha ao tratamento precoce, por ter usado no início do tratamento, quando ainda, claro, era possível se usar a cloroquina, porque se buscava, naquele momento, em março do ano passado, um ano atrás, se buscavam alternativas que pudessem ter alguma plausibilidade do ponto de vista da biologia, que pudesse ter efeito contra esse vírus. Naquela época era plausível que se fizesse uso dessas medicações. Hoje,
por todas as razões que nós já consideramos aqui, não faz mais sentido. Então, alguns médicos usaram isso no passado e observaram que alguns pacientes melhoravam. Claro, se você der placebo para esses pacientes, a imensa maioria vai melhorar. A Covid, ela não agrava em todos os pacientes, né? Ela agrava num percentual muito pequeno de pacientes e alguns vão para estados muito graves e vão a óbito, com esse número triste que nós vivemos, inimaginável, de mortos ao dia que nós temos pela Covid. Então, alguns médicos fizeram a leitura de que alguns pacientes que eles tratavam melhoravam e provavelmente melhorariam mesmo sem receber hidroxicloroquina ou qualquer outro fármaco. Outros, provavelmente influenciados por opiniões de médicos. Existem médicos que são lideranças importantes que preconizam o uso dessa medicação. E também pela dubiedade de fala, né? Essa questão da autonomia. Nós não podemos considerar que um fármaco é ineficaz, né? E, no entanto, receitamos autonomia. Existem algumas posições que a linha de pensamento é essa. Olha, o fármaco é ineficaz, porém está na autonomia do médico. Ou seja, se o médico quiser receitar, fica a impressão de que pode haver algum benefício. Essa fala dúbia, às vezes, traz esse tipo de interpretação. E alguns médicos, eu não quero ser leviano, mas possivelmente por convicção ideológica, que os seus líderes, aos quais eles são seguidores, falam de que a medicação é eficaz, portanto, eles podem prescrever. Então, imagino que cada médico tem suas razões de foro íntimo, que não me cabe julgá-las, né, e que acham que devem prescrever essas medicações. Do nosso ponto de vista, do ponto de vista da Associação Médica Brasileira, e quando eu falo da Associação Médica Brasileira, eu falo de um comitê que nós criamos lá, né, que é o Comitê Extraordinário de Monitoramento da Covid, que nós chamamos de SEM com C, né, de Comitê Sem Covid, e comitês composto por sociedades que estão no enfrentamento. Lá estão conosco a Sociedade Brasileira de Infectologia, de Pneumologia, a de Terapia Intensiva, a de Geriatria, de Gerontologia, de Anestesia, de Imunologia. Temos 12 sociedades de especialidade que estão conosco e que são responsáveis por essa edição de boletins. Esses boletins que nós temos emitido, eles despertam muita controvérsia, né? E eu tenho sido muito atacado, inclusive por meus colegas de outras especialidades, ataques muito violentos, como se responsável fosse, né, como se eu tivesse a serviço de alguma ideologia. Infelizmente, o nosso país tem essa polarização, né? Me entristece muito ver que o movimento médico ele fica dividido por essas questões ideológicas. Nós não deveríamos deixar a medicina e a ciência ser contaminada por ideologia.